Mais uma aulinha aqui, iniciada com o Turito. Mas quem foi embora, Turito? Pastora, a senhora não encontrou aí uma minhoca de pijama? Minhoca de pijama? É, uma coisa horrorosenta. Um projeto de boneco todo desconfigurado. Como assim, projeto de boneco todo desconfigurado? Uma meia, pastor, uma meia. Ah, tá. Mas tu não queria um companheiro, Turito? Ah, sério, pastor. Aquilo é muito desconfigurado. Não tem olhos, não tem nariz, não tem cabelo, não tem nome. Ah, Turito, e por falar em nome, deixa eu te dizer uma coisa. O teu nome, Turito, eu escolhi de vários nomes que algumas pessoas que eu perguntei me sugeriram, sabia? E aí o que eu mais gostei foi esse nome, Turito. É legal mesmo. E qual foi a pessoa que escolheu, que me deu esse nome? Ah, foi uma pessoa muito querida, já morou na nossa cidade. Ela ama crianças. E agora ela é uma pastora, mas ela está morando em outra cidade. É a pastora Lilian, muito querida nossa. E tu sabe, Turito, que ela ensinou os tiozinhos da igreja a cuidarem bem das crianças. Então eu convidei a tia Lilian para dar a aulinha de hoje, certo, Turito? Tia Lilian. Antes de nós
nós começarmos a aulinha da tia Lilian, eu gostaria de apresentar para vocês duas crianças muito queridas de Manaus, que estão assistindo nossas aulinhas e mandaram seus trabalhinhos. Olhem lá o trabalhinho da Maria Fernanda, crianças. Os trabalhinhos de todas as aulinhas que ela assistiu. E os trabalhinhos do Pedro Henrique, também de Manaus. Olha que lindos os trabalhinhos. A pastora Carol mandou para nós todos os trabalhinhos dos dois. Bem-vindo, crianças, continuem nos assistindo. E agora, Turito, nós vamos ouvir a aulinha da tia Lilian. E eu queria agradecer muito a Lilian por ter aceitado o nosso convite de participar da aulinha de hoje. Quem não conhece a tia Lilian vai conhecer agora. Roda lá a aulinha da tia Lilian. Olá, crianças! Olá, pastora Heloísa, Turito, como vocês estão? Nós aqui estamos bem, estamos com saudades, tá bom? Mas eu queria agradecer essa oportunidade de poder também contar um pouco da história do povo de Israel. E eu fico muito feliz em poder contar essa história para essas crianças tão bonitas que estão nos assistindo, né? Então, como eu sei, crianças, que vocês já ouviram tantas histórias da pastora Heloísa, eu vou só recapitular alguns trechinhos que vocês já ouviram e já aprenderam junto com ela, tá bom? Pois é, o povo de Israel, eles andaram pelo deserto, né? Andaram, e Moisés era aquele que os levava nesse caminho. E eles andavam, e eles montavam e desmontavam o quê? Suas barracas, né? E aí eles ficavam cansados e tinham que parar também. Mas às vezes o povo também reclamava, não é verdade? E até a pastora Heloísa falou de reclamar, que nós não devemos reclamar. E ela tem razão, porque a Bíblia diz que nós não devemos reclamar. Então, e eles reclamavam. E o que, crianças? Eles reclamavam de quê? Reclamavam do quê? Da água, das águas amargas, da falta de comida, né? E eles, o que eles queriam? Voltar lá para o Egito. Só que mesmo assim, com todas essas reclamações, Deus os amava. Que legal, né? Como Deus é bom, como o nosso Deus é maravilhoso. E agora, nós vamos ouvir uma outra parte da história dessa grande jornada que o povo hebreu fez. Olha, vou contar para vocês agora. Então, o povo de Israel continuou andando pelo deserto. E andavam, até que avistaram um monte. Que monte! Que nome era? Como era o nome desse monte? Era o Monte Sinai. E lá, Moisés subia nesse monte. Para quê? Para falar com Deus, sim, para falar com Deus. E lá, Deus falava com Moisés. Falava que ele amava aquele povo, que ele queria que o povo obedecesse às leis, os mandamentos. Tudo que ele falava era muito importante, tudo que Deus falava para Moisés. E aí, Moisés, por sua vez, descia do monte, ia falar com o povo, tudo que Deus havia falado para ele. E aí Deus, sabe o que Deus falou? Esse povo deveria adorá-lo, amá-lo, obedecê-lo. E assim o povo disse, todos juntos, que eles iam obedecer tudo que o Senhor havia falado, tudo que o Senhor havia dito. E aí Deus falou para Moisés a seguinte coisa, que o povo deveria se arrumar, se tomar banho, ficar cheiroso. Sabe para quê? Para ir adorar a Deus. Sim, para ir adorar a Deus. E aí, eles foram fazer isso. Cada um foi na sua tendinha, vestiu a melhor roupa, tomou seu banho, escovou o dente. E aí eu pergunto para você, você toma banho antes de ir para o culto? Você escova os dentes antes de ir para o culto? Hein?
Pois é, toda vez antes de nós irmos para o culto, antes de nós falarmos com o Senhor, nós temos que nos arrumar, temos que ficar mais bonitos. Aliás, nós vamos falar com o rei, né? Pois é, então o povo fez tudo isso. E aí, na manhã, 2 dias se passaram e quando foi o dia, amanheceu, Moisés e Arão, vamos Moisés, vamos Arão, subiram, foram lá para o Monte Sinai e ficaram lá. E aí, de repente, veio naquele monte uma nuvem que tomou todo aquele monte, uma nuvem grande, grande, e ali foram tomados pela voz do Senhor. Deus começou a falar com eles, e barulhos de trovões, de raios, muitos raios vinham, trovões, e estava ali todo naquele clima, e o pessoal, o povo, os hebreus estavam aterrorizados, eles estavam com muito medo. Por que, crianças? Barulho de trovão dá medo, não dá? Eu tenho medo. Você tem? Pois é. Eles estavam com medo. E aí veio raios, trovões, uma fumaça começou a vir. E ali tudo isso significava a presença de Deus. Deus estava falando com Moisés. Moisés estava ali com grande temor, ouvindo o que Deus ali dizia, quando o próprio Deus revelou as 2 tábuas, 2 pedras, onde ali ele estava escrevendo os 10 mandamentos. Ele mostrou a eles. E aí, Moisés e Arão, depois de receberem as 2 tábuas, desceram. Quando eles desceram, do monte, Moisés e Arão desceram, crianças, desceram. E foram falar dos 10 mandamentos para aquelas pessoas. Moisés começou a falar dos mandamentos, do que Deus havia falado para ele, do que Deus havia dito. E no primeiro mandamento, Deus havia dito: adore somente a Deus, somente a Ele nós devemos adorá-lo. O segundo mandamento dizia: não façam deuses, nem se ajoelhem diante deles, de outros deuses, ídolos. O terceiro mandamento falava: não fale o nome de Deus à toa, respeite o nome de Deus. Sim, e aí as pessoas se olhavam e diziam: como eu já falei tantas vezes, não sabia que isso não podia fazer, não sabia. O quarto mandamento dizia: o povo deve guardar um dia da semana para adorar a Deus, certo? O quinto mandamento fala que os filhos devem amar e obedecer aos pais. E eles ficavam entusiasmados, felizes por saberem que estavam conhecendo tantas coisas, porque Deus falou tudo aquilo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo eles estavam apreensivos no que tudo isso ia dar, o que ia acontecer. O sexto mandamento fala: ninguém deve matar outra pessoa. Pois é, eles estavam preocupados também com o que estavam ouvindo, porque eles já tinham ouvido várias histórias sobre mortes entre o povo. E o sétimo mandamento é onde diz que o marido deve ter apenas uma esposa e não traí-la, como também a esposa deve ter apenas um marido e não traí-lo, né? E o oitavo mandamento diz que nós não devemos roubar nada de ninguém. O nono mandamento fala que nós não devemos mentir. Nós não devemos e nem podemos mentir. E
o 10º e o 10º e último mandamento fala que nós não devemos desejar as coisas das outras pessoas. Olha só, crianças, quantas coisas Moisés e Arão falaram para o povo, né? E eles ficaram todos, tantas novidades, tantas coisas, e eles conversavam entre si por saberem de tudo aquilo. Mas eles estavam apreensivos. E Moisés disse: vocês precisam obedecer o que vocês acabaram de ouvir. E aí o tempo se passou, e muitos obedeciam, outros não. É difícil, eu sei que é difícil, né? Muitas vezes é difícil obedecer ao papai, à mamãe, mas Deus, ele pode nos ajudar. Lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, Jesus disse: existem 2 maiores mandamentos, onde nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. E o segundo é que nós devemos amar ao nosso próximo como a si mesmo. Então, depois de tudo isso que eu contei para vocês, sobre os mandamentos, ensinamentos de Deus, isso tudo, todos esses ensinamentos precisam estar no nosso coração, para que nós possamos conseguir obedecer ao Senhor, né? E por isso, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos ajude a obedecer a sua palavra, tá bom? Vamos agora fechar nossos olhinhos, crianças? Senhor Jesus, obrigada pelos teus mandamentos, pelos teus ensinamentos. Nós pedimos a Ti que Tu nos ajude a obedecer a cada um deles, a amar a Ti, a amar ao nosso próximo. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Vocês gostaram da lição? Vocês gostaram da história? Espero que sim. Então, eu sei que a pastora Heloísa, toda semana ela passa uma atividade para vocês, né? E eu não poderia deixar de não passar, né? Então, a atividade que eu vou passar para vocês é a seguinte. Prestem atenção. Tá vendo esse coração aqui? Pois é, esse coração que é o nosso coração, nós devemos guardar o quê? A palavra de Deus. Então, e nesse coração nós vamos guardar o nosso jogo da memória. Pois é, nós vamos fazer jogo da memória. Como é esse jogo da memória? Então, você vai pegar uma folha de papel A4, chamequinho, como você queira chamar. Vai dobrar no meio, depois vai dobrar mais uma vez, ela vai ficar desse tamanho. E aí você vai pegar uma cartolina e fazer, a partir desse molde, vai fazer 20 cartões. Eles vão ficar assim, 20 cartões. De um papel grosso, né? Pode ser uma cartolina ou um papel cartão. Feito isso, cortados os 20 moldes, você vai, nos 10 primeiros moldes, você vai fazer números. Como eu fiz aqui, ó, eu desenhei. Tá vendo? Eu desenhei. O que eu fiz? Eu desenhei, pintei com lápis de cor e lápis de cera. E atrás, para ninguém colar, eu passei lápis de cera preto. Aí fiz de 1 a 10. Fiz de 1 a 10, ok? E aí vocês lembram que enquanto eu contava a história para vocês dos 10 mandamentos do Monte Sinai, Moisés, Arão, passavam os 10 mandamentos aqui em figuras para vocês entenderem? Pois é, essas figuras vão ficar disponíveis no final desse vídeo e aí vocês vão tentar fazer desenhos parecidos com essas figuras. Não precisa ser feito da mesma forma, porque eu sei que nem todo mundo consegue. Eu sou uma que sou péssima em desenho, fiz mais ou menos, tá bom? Então, por exemplo, aqui é o primeiro mandamento, aqui o segundo mandamento, que nós não devemos fazer ídolos, nem nos ajoelhar diante dele, que é um boi, né, com uma cruz vermelha, isso simboliza, e assim por diante, os 10 mandamentos. Feito isso, você vai desenhar, pintar de lápis de cor, lápis de cera, aqui atrás também passar o lápis de cera para ninguém colar. Você vai jogar o seu jogo da memória com o seu papai, com a sua mamãe. Você vai fazer o seguinte, como é que você vai brincar? Você vai pegar a figura 1, né, que é o primeiro mandamento, onde nós devemos adorar somente a Deus, e você tem que casar
encontrar com o número 1, que significa o primeiro mandamento. Você tem que encontrar os pares, entendeu? E assim você vai colocar na mesa, distribuir e encontrando o primeiro mandamento com a primeira figura, tá bom? E aí quem acertar mais com o seu irmãozinho, e aí vocês vão jogar, tá bom? E vocês podem ainda fazer um coração para guardar todo esse jogo, que foram 2 folhas de papel assim, só que assim, A4, só que eu fiz em formato de coração e colei as 2. E aqui eu coloquei a referência, que é Êxodo 20, do 1 ao 17, onde fala sobre os 10 mandamentos, tá bom? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão bem grandão. Tchau!